O assunto é a reforma da Previdência. Desde ontem, o governo federal entregou já um texto da reforma da Previdência para ser apreciado pelo Congresso Nacional. Isso tem gerado muitas dúvidas. Eu já estou recebendo aqui o professor Antônio Cláudio, que vai conversar conosco a respeito dessa situação. O professor discutiu com a gente aqui o texto da reforma. Tudo bem? Como é que vai? Boa tarde, Nelson. Tudo bem? Nós falávamos aqui essa semana, professor Antônio Cláudio, da possibilidade de qual seria um texto possível a ser apresentado pelo governo. Eis que o texto foi apresentado ontem e aí apareceram os fatos. Professor Antônio Cláudio, e claro, com ele as dúvidas do trabalhador. Com certeza, e muitas. Muitas dúvidas. Vamos ver aqui, então, aqui um pouco do que é a reforma da Previdência apresentada pelo governo ainda para discussão, hein? Proposta para a Previdência exige aí 12 anos de transição, com idade mínima de aposentadoria, trabalhadores privados, urbanos e servidores, 62 anos para mulheres, 65 para homens. O que isso significa, professor? Olha, significa que mulher que era 60 passou para 62. E o que a gente percebe é que o governo ele quer igualar, pelo menos ter a mesma linha, tanto do regime que a gente chama de geral, que é do INSS, para o regime próprio, que é do servidor público. Sim. É assim que nós, devagarzinho, fôssemos deixando de ter um regime próprio para ter só um único regime, que é o regime geral. Então, ele vai tentar, dentro do possível, fazer esse ajuste para igualar esses dois regimes. Muito bem. Então, significa dizer também que eu tenho que trabalhar até 65 anos de idade, por exemplo? Isso. Nós não vamos ter, mas nós até discutimos aqui, né, que como ficaria a aposentadoria por contribuição. Então, o texto foi bem claro. A partir da aprovação, não tem mais na aposentadoria por tempo de contribuição. Só tem aposentadoria por idade. Então, veja, se eu começar a trabalhar com 14 anos... eu vou me aposentar com 65. Se eu começar a trabalhar com 20 anos, eu vou me aposentar com 65. Se eu começar a trabalhar com 50 anos, eu vou me aposentar com 65. A diferença vai ser o valor que eu vou receber. Eu só consigo receber o valor integral, que hoje é 5.834, se eu tiver 40 anos de contribuição. Então, voltando. Entendi. Se eu começar a trabalhar com 20 e sair com 65, eu posso receber 5.800 e pouco. Concorda? Entendi. Se eu começar a trabalhar com 30 e aposentar com 60, eu vou receber menos do que eu receberia. Entendi. Todo mundo se aposenta com 65 anos. Porém, quem contribuir mais tempo ganha um dinheirinho a mais. Exato. E a contribuição mínima para ganhar o valor integral, que é o teto máximo do INSS, tem que ser 40 anos de contribuição. Muito bem. É possível ganhar mais do que o teto? Veja, pelo regime geral, não. Mas o que o governo vai criar? Ele vai criar um sistema de aposentadoria complementar. É como se fosse a tua aposentadoria privada. Tá. Então, imagina que você, um empresário, ganha uma renda aí de 10 mil por mês. Então, você vai se contribuir para o INSS e vai se aposentar com 5.800. Ah, mas você quer garantir uma renda maior? Quer. Então, o próprio governo vai te oferecer essa opção. Você deposita também todo mês e lá no final você aposenta com uma aposentadoria complementar. Muito bem. Bom, então está aí explicada essa parte. Vamos lá. Mais informações aqui no nosso telão. Tempo mínimo de contribuição. 20 anos para mulheres, 20 anos para homens era o que servia, né? Agora... perdão. Servidores privados urbanos, 20 anos de contribuição. Sim. E os servidores, 25 anos. Aí é que vem a minha pergunta. O senhor disse que as pessoas podem se aposentar com 65 anos e que não há mais o tempo de contribuição. Isso. Por que o governo colocou, então, esses 20 anos de contribuição para servidores privados e 25 para servidores públicos? Porque na regra anterior, você tinha a idade de 65 anos para se aposentar, como homem e 60 como mulher. Mas tinha que ter um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Então, hoje você continua com a idade de 60 anos, 65 para homem, 62 para mulheres, a proposta, mas você tem que contribuir mais tempo. Em vez de contribuir só 15 anos, você tem que contribuir 20 anos. Tá. Então, imagina que você não teve um emprego fixo ou ganhou um salário mínimo. Quanto tempo você tem que contribuir no mínimo para ter um salário mínimo de aposentadoria? Hoje, com a proposta nova, 20 anos. Com o regime antigo, 15 anos. Mas a idade tem que ser no mínimo quanto? 65 para homem, 62 para mulher. E que a mulher era 60. Tá. E por que os servidores públicos terão esse valor, esse tempo de contribuição diferenciado? Porque para cada tipo de servidor nós tínhamos uma regra. Professor era uma regra, policial uma regra, outra era uma regra. Então eles estão tentando criar uma regra única com um tempo mínimo para todos. Ainda tem algumas diferenças, né? Mas estão querendo uniformizar um pouco mais. Isso, mas tem que ter, porque Forças Armadas é uma coisa, bombeiro, você vê. Muita gente critica, por exemplo, que as Forças Armadas, por ter uma aposentadoria especial. Vamos imaginar o problema de Brumadinho. Quantas horas aqueles bombeiros ficaram se dedicando a buscar aquelas pessoas e eles não têm hora extra.
entendeu? Estão ganhando o mesmo salário. Então precisa ter algumas coisas diferenciadas. Ó, a dúvida do telespectador começa a chegar. Quer dizer que quem contribuir 20 anos sempre vai receber o valor mínimo da aposentadoria? Não, depende. Se ele contribuiu 20 anos com o valor mínimo e atingiu 65 anos, ele vai receber o valor mínimo, que é um salário mínimo. Se ele contribuiu com mais, aí vai ser feita uma média de quanto ele contribuiu. Tá. Tá? Então, o valor contribuído também conta, não só o tempo. Sim, É o o valor que você contribui também conta para definir o valor que você vai receber. Tá. É feita uma média. O que é uma média? Eu somo todo o período e divido pelo período. Então, se o cara contribuiu com R$1.000, vamos botar assim um valor durante Redondo. 30 anos, divido por 30, ele vai receber 1.000. Entendeu? Entendi. Bom, então é bem complexo isso aí. Então, a população que contribuiu pelo menos 20 anos vai ter direito a um salário parecido, uma aposentadoria parecida com quem contribuiu 40? Não, de forma alguma. Vai depender do valor que contribuiu. Eu levo em consideração duas situações: o tempo e o valor que efetivamente foi contribuído. As duas coisas entram na As conta. duas coisas entram na conta. Muito bem. Próximas informações aqui no nosso telão, vamos lá. Idade mínima de aposentadoria, trabalhadores rurais 60 anos, homens e mulheres, professores 60 anos também. Estamos começando a falar de privilégios, hein, professor? Sim. Na realidade, é o diferencial, né? Um trabalhador rural, o esforço físico que ele faz na atividade é muito maior do que o trabalhador urbano. Então, ele teria uma condição especial, tá? Então, eles criaram essa condição. Porém, antigamente, você tinha essa idade para se aposentar, mas você tinha que contribuir 15 anos. Agora, a grande discussão que está sendo colocada para o público é que o trabalhador rural também vai ter que ter, no mínimo, Gelson, 20 anos de contribuição. Eu estava lendo um artigo hoje cedo muito interessante. A economista estava defendendo que, para o trabalhador rural, já era difícil contribuir com 15 anos. Como é que ele agora vai contribuir com mais 5 anos? Então, ainda está uma discussão muito grande sobre elevar o tempo de contribuição do trabalhador rural. Tá, então isso também, isso certamente vai ser debatido agora. Trabalhador rural, professor e as categorias específicas vai ser um grande debate dentro do Aqui processo. nós estamos falando do começo da conversa. Exatamente. Né? Vai ter muito debate ainda aí com o Congresso Nacional nessa tramitação do projeto. Tem uma pergunta interessante aqui da Leiciane. Ela mandou mensagem pelo 99040322, está dizendo o seguinte: todas essas regras valem para quem recebe auxílio-doença? Ela tem uma deficiência física. Sim, não. O auxílio-doença, ele tem uma legislação toda específica. Tem nada a ver com Tem nada a ver com isso aqui por enquanto. Isso aqui é para 3 tipos de aposentadoria, tá? A aposentadoria por invalidez, que agora é condição permanente, né? Aposentadoria por idade e, por enquanto, a aposentadoria por contribuição dentro do período de transição. Porque no futuro nós vamos ter aposentadoria por tempo de serviço ou aposentadoria por condição permanente. Tá, então o pessoal mandando mensagem aqui pelo 99040322, vai mandando aí a sua dúvida. Próxima informação aqui para nós do projeto que foi apresentado ainda pelo governo. Tempo mínimo de contribuição, 20 anos para mulheres, 20 para homens, 30 para mulheres, 30 para homens. No regime próprio será preciso 10 anos no serviço público e 5 no cargo, acho que é cargo de comissão. Isso aqui é uma outra especificação para as categorias. Né? Isso. O que acontecia? Como nós temos 2 regimes, deixar bem claro para o público. Nós temos o regime do INSS, que todo mundo está vinculado. E quando eu entrava no serviço público, eu ia para um regime específico do regime público, chamado regime próprio. Ok? O que acontece agora? Eles estão tentando jogar o máximo possível para dentro do regime do INSS. Cada categoria tinha uma regra específica de aposentadoria. Agora não. Estamos querendo criar a mesma regra para todo mundo. Tanto que a própria PEC traz no seu texto que os institutos de previdência de municípios e estados vão ter que seguir a mesma regra aplicada à União. Então, nós vamos ter ajustes aí imensos. Nós estamos começando a discutir uma questão previdenciária que eu diria que é a pontinha do iceberg. Quando nós começamos a trazer isso para os municípios, para os estados, para as empresas estatais e tal, isso vai começar a dar uma série de outras dúvidas que aos pouquinhos nós vamos sanando. Vai ser bem complicado. Vamos lá, próximas aqui informações do nosso telão. Vamos aí chegar à categoria dos policiais civis, policiais federais, agentes penitenciários e socioeducativos. 55 anos para mulheres. Idade de aposentadoria para mulher, 55 para homens. Por que essas categorias têm direitos especiais? Porque a mulher ela era 50 anos e o homem 55. Como são categorias que lidam com situações de alto risco, eles sempre tiveram uma questão diferenciada da aposentadoria. Por quê?
Da mesma maneira, é interessante que a população entenda isso, da mesma maneira que quem trabalha na área rural tem um esforço físico muito grande, quem trabalha nessas áreas tem um esforço psicológico muito grande. Então, enquanto o trabalhador rural tem um desgaste físico, um policial, um agente penitenciário, um socioeducativo que lida com situações de risco, ele tem um esforço psicológico muito grande. Então precisa ser compensado. Quando o governo fala em acabar com privilégios, ele tem que levar em conta, então, essas peculiaridades. Não é Com simplesmente certeza. chegar e acabar com privilégios. Não. Acabar com privilégios tem algumas categorias que às vezes têm benefícios que não justifica. Né? Nós vamos ter uma discussão muito grande, por exemplo, de colocar os políticos dentro do regime geral. Okay? Então isso vai ser uma discussão muito grande. Agora, categorias que têm critérios técnicos, que realmente, quando você projeta isso no tempo e verifica que o desgaste é muito grande, ele tem que ser enquadrado de uma maneira diferenciada. Entendi. Vamos lá. Mais informações aqui para nós. Tempo mínimo de contribuição é aqui para os agentes e para os policiais, né? Isso, exatamente. Tempo mínimo de contribuição vai ser de 25 anos para mulheres, 30 para os homens. E para os agentes, 20 anos para as mulheres, 20 para anos os para homens, exatamente. Okay? Então ele está fazendo o ajuste do tempo de contribuição. Tá? Tá bom, então. Vamos lá. Próxima informação. Agora vamos chegar na parte da transição. Tá. Essa da transição eu vou pedir muita atenção para vocês, porque eu até dizia hoje brincando, se Deus inventou a reforma da Previdência, o demônio inventou a transição. Porque é a coisa mais difícil de entender essa regra de transição. Essa aqui é a regra que passa a valer para todos nós. Porém, existe um espaço de tempo que vai ser transitório. Isso. Que nessa reforma é de 12 anos. 12 correto? anos, exatamente. Era de quanto nas propostas anteriores? A proposta do Temer era de 21, Era de 20. Teve proposta de 14, teve tudo. Essa foi de 12 anos. 12 anos. É um tempo, portanto, mais curto para a transição. Agora, já é importante explicar o que é com a regra de transição. Quem já está dentro do sistema, ele não pode simplesmente ser aplicado de uma hora para outra a um sistema que foi criado agora. Então, essa regra de transição é para quem já está contribuindo no INSS e sendo adequado às novas regras que vão acontecer. Então, quem já está, ele não vai ter que aplicar 100% da regra. Ele vai aplicando devagarzinho para se adequar a essa regra. Por isso que tem a regra de transição. Para não ser pego de surpresa e se sentir injustiçado. Senão é direito adquirido, às vezes. Temos até aqui o caso do Pedro Geraldo. Ele está mandando mensagem dizendo assim, já contribuí 25 anos. Vai alterar alguma coisa para mim? Eu tenho 52 de idade. Esse vai ser pego pela regra de transição, né? Exatamente. Por quê? 25 com 52, se eu colocar na 85, 95, que é a regra, né? Que é 86, 96, ele teria aí 77. Então ele não estaria apto para se aposentar agora, né? Nem teria essa idade para se aposentar. Então ele vai ser pego na regra de transição. Talvez ele tenha que trabalhar mais 20%, 30%, 10%, de acordo com aquela escalazinha que foi apresentada dentro do governo. Que é até bom consultar o seu órgão ou a sua entidade para saber qual é a sua situação. Mas olha aqui, vamos falar aqui das regras de transição. Foram apresentadas 3 regras de transição, professor. Sim. Como é isso? São 3 possibilidades para eu aderir? Eu é que escolho ou não? Não, vai depender o que for mais interessante para a pessoa. Às vezes você nem quer se aposentar. Então ele vai te apresentar as regras. Quem está hoje, por exemplo, eu posso aposentar para aposentadoria por tempo de contribuição? Posso. Se eu estiver atendendo a regra 86, 96, eu estou apto a me aposentar. É bom explicar para a população o seguinte, por que isso é importante? Porque hoje nós temos uma coisa chamada fator previdenciário, que é um índice que ele reduz o valor da aposentadoria que você vai receber. Se você não se enquadrar nessas regras, você pode ser aplicado o fator previdenciário. E ele pode reduzir até 30% do valor da aposentadoria que você tem que receber. Então, atender às regras de transição é aposentar sem aplicação do fator previdenciário. Está beneficiando a pessoa. Tá, então vamos falar dessa primeira regra de transição aqui. Sistema de pontos. A soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de 86 para mulheres, 96 para homens, além de ter ao menos 30 anos de pagamento. Para mulheres, 35 anos para homens. 35 anos de contribuição ou 30 anos de contribuição. Para aí, por favor. Até aqui é o sistema vigente atual. Mesma coisa. A mesma coisa, não mudou nada. Então eu somo os dois, eu tenho uma idade mínima de 55, tenho os 35 anos de contribuição. Se eu tenho 55 anos de idade, 35 de contribuição, eu tenho 90. Então eu trabalho mais um pouquinho, eu vou atingir 86, 96, sem problema. O que a reforma trouxe? Ela passou, aonde que nós chegaríamos a 95, 100, ela passou para 100, 105. Ela aumentou 5 anos. Ou seja, aumentou um pouquinho mais o tempo
de serviço e contribuição. Exatamente. A Então eu vou ter soma que ter dos um dois. pouco mais de idade, um pouco mais de contribuição. Isso tudo para tentar se adequar a esse Isso. déficit da Previdência. Isso aqui é uma das regras. A outra regra de transição, idade mínima, começa com 56 anos para mulheres, 61 anos para homens, além de 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens. A idade sobe 6 meses a cada ano até chegar aos 62 e 65 anos em 2031. O que é que significa, professor? Que aquela regra dos 65 e 62 de aposentadoria só vai ser aplicada 100% em 2031, é isso? Não, ela já aplica 100% a partir do momento que foi aprovada a Aprovado. PEC. Mas se eu estou já no sistema, eu posso optar por isso. Por quê? Eu posso querer me aposentar sem me preocupar com o fator previdenciário. Sei. Então eu não preciso esperar a regra 86, 96. Se eu tiver com a idade e o tempo, eu me aposento por aqui. Então quem não estiver preocupado com o valor da aposentadoria e quiser aposentar logo, ele pode se aposentar por idade mínima. Quem tiver essa preocupação com o valor, pode se aposentar pela soma da idade e da contribuição. Entendi. Entendeu? Próxima regra. Transição. Pedágio. Quem está há 2 anos de se aposentar poderá optar pela aposentadoria sem idade mínima, mas com fator previdenciário, após cumprir um pedágio de 50% sobre o tempo faltante. O que é que isso significa? Quem estiver perto de se aposentar pode pagar para... Veja, falta 2 anos para me aposentar para uma aposentadoria de R$ 5.800. Certo. Ok? Aí eu estou preocupado se vai mudar, se não vai mudar. Não, eu quero me aposentar de uma vez. O que eu faço? Eu tenho que cumprir mais um ano, eu faço a opção, e aí eu vou aposentar, porém vai ser aplicado o fator previdenciário. Ele vai reduzir o valor que eu vou me aposentar. Então aqui ela dá opção ao cidadão brasileiro. Eu posso esperar para me aposentar juntando tempo e idade. Eu posso esperar para me aposentar juntando a minha idade, desconsiderando o fator, ou se faltar só 2 anos e eu quiser esperar mais um pouquinho para tentar melhorar, aumentar o valor que eu me aposentar, eu espero juntar mais os 50% e aí aposento com uma aposentadoria no valor maior. Bom, vamos aqui para as perguntas dos telespectadores. Joelson, pergunte ao professor, quem perde sono, como é que fica com essa reforma da Previdência? Músicos e enfermeiros, por exemplo. É uma dúvida do Aderson. Na reforma da Previdência, Aderson, não tem nenhuma categoria específica para músicos e enfermeiros. Não é? Então, nesse caso, você vai ter que se enquadrar nas regras convencionais da Previdência. Joelson, no meu caso, eu tenho 49 anos de idade e 23 anos de contribuição. Como fica a minha situação para me aposentar? É a Maria do Dirceu. Bom, você vai ter que se enquadrar na regra de transição. E aí tem que somar o seu tempo de contribuição e a sua idade e pegar a tabela e enquadrar para saber qual o percentual a mais que você vai ter que contribuir ou trabalhar para se aposentar com o valor que você tem interesse. A Jesus Salles está perguntando, gostaria de saber como é que ficará a aposentadoria dos poderes judiciário e legislativo. Isso já foi discutido, professor? Na realidade, o Poder Judiciário entra na regra do servidor público, não é? Aquela regra geral do servidor público foi enquadrá-lo. Foi. Aí criaram uma tabela específica e aumentaram até contribuição. Eu estava fazendo uma conta hoje que eu me assustei. Por exemplo, quem ganha mais de 39 mil no serviço público vai contribuir com quase 20% para o INSS. É uma contribuição muito alta. Não é? O salário é bom, mas se eu ficar contribuindo com muita coisa, eu tenho INSS, imposto de renda, um monte de coisa, é muito complicado. Então, aí a gente tem que ter um cuidado. No Poder Legislativo é que vem a grande mudança, não é? Ou seja, deputados e senadores, deputados estaduais, vereadores, senadores, todos vão contribuir para o INSS. Ou seja, a sua aposentadoria máxima, R$ 5.800. Se eles quiserem um pouco a mais, vão ter que contribuir também para uma previdência complementar privada. Então, isso muda radicalmente. Dúvida. Professor, caso passe a reforma, a mulher que tem 60 anos de idade, 40 de contribuição, vai perder o direito de se aposentar? De jeito nenhum. Quem tem direito adquirido, o direito está garantido. Se ela tem 60 anos de idade, 40 de condição, ela está na regra já 86, 96. Já pode se aposentar com 100%, nem fator previdenciário tem. Isso aconteceria só se estivesse em 2031. Exatamente. Se ela tivesse para aposentar em 2031, aí ela já não seria alcançada. Exatamente. Porque já teria passado o tempo da transição. Exatamente. Muito bem. Aí agora ficou claríssimo aqui. Seu telespectador, muito obrigado pela audiência. Joelson, minha mãe completa 60 anos de idade no próximo ano e tem 18 anos de contribuição. Ela irá se enquadrar em alguma regra de transição? É o Breno. Não, na realidade, Breno, o que ela vai ter que fazer? A idade mínima para se aposentar, se passar a reforma, vai ser 62 anos para a mulher com 20 anos de contribuição. Então, esses 2 anos que faltam, do 18 para 20, ela vai ter 62. Então, ela vai poder se aposentar com valor mínimo.
Tá? Entendi. Olha aí, muita dúvida aqui, hein, gente? Rapaz, aqui está o telespectador fica à vontade, manda as dúvidas que nós estamos aqui para tirar essas dúvidas. Vamos ver aqui, então outro está questionando o déficit da Previdência. Tem gente questionando o déficit da Previdência. Professor, estou em dúvida. Estou aposentada por invalidez, mas daqui a 2 anos tenho que ir fazer a revisão. Tenho 43 anos. Como fica a minha situação com a nova regra da Previdência? Na realidade, a aposentadoria por invalidez deixa de existir. Ela passa a invalidez por condição permanente. Então, como ela vai fazer a revisão, o médico vai ter que dizer se ela está apta a voltar ao trabalho ou se efetivamente ela não tem mais condições de voltar ao trabalho e vai enquadrá-la dentro da aposentadoria por condição permanente. Tá, então a Edna Alves foi quem lançou essa dúvida e eu aproveito e falo de outra. Aquelas pessoas que entraram na Previdência por doença ou licença maternidade, alguma coisa é afetada por essa reforma? Não, continua tudo do mesmo jeito. A única coisa que me chamou a atenção, que não está sendo divulgado pela imprensa, é que nos benefícios de prestação continuada, aquele valor que as pessoas que nunca contribuíram, que são mais pobres, recebem, não vai ter mais 13º, não vai ter mais o abono, entendeu? Pergunta da Suzana. Meu esposo trabalhava com produtos químicos, está aposentado por invalidez. Como fica o salário dele? Não, mexe alguma coisa? Quem já está aposentado não tem que pensar. Os aposentados não precisam se preocupar com isso. É muito claro. Deixa eu deixar isso bem claro aqui. Foque em mim. Quem tem direito adquirido, quem já está aposentado, não muda nada. Isso é para quem efetivamente vai entrar no mercado e quem vai ainda se colocar dentro do trabalho no dia a dia. Quem já está trabalhando vai entrar na regra de transição e quem já está aposentado, tendo direito adquirido, fica do jeito que está. Anderson do São Cristóvão, mandando mensagem para nós. Joelson, pergunte ao professor se alguém irá se aposentar ganhando menos de um salário mínimo, independente do tempo de contribuição. Não, a aposentadoria mínima continua pela PEC, pela proposta, sendo um salário mínimo. Deixa eu ver aqui. Joelson, como é que fica a aposentadoria dos motoristas de ônibus? Ele está perguntando aqui da categoria do motorista de ônibus. É o Niceles Mendes que está perguntando. Veja, a PEC não tem nada específica para a categoria de motorista de ônibus. Aliás, a propósito, ela tenta ao máximo uniformizar, né? Essa reforma tenta ao máximo trazer todo mundo para o mesmo nível. A reforma está tentando dizer o seguinte, hoje é todo mundo regime geral da Previdência. Não tem, vamos reduzir o máximo possível critérios específicos. É isso que a direção dela é essa. Olha, essa daqui é muito complicada, hein? Tenho apenas 5 anos de contribuição e tenho 54 anos de idade. Qual é a minha condição dentro da reforma da Previdência, professor? É a Fátima? Fátima, você vai ter que esperar chegar a idade mínima para você poder buscar a sua aposentadoria. E vai ter que ter pelo menos 20 anos de contribuição. Se você tem 54, você vai ter que ter 20 anos de contribuição. Você vai ter que chegar a 74 anos para poder pedir a aposentadoria no valor mínimo. Sou Rita, tenho 53 anos e 25 de contribuição. O que devo fazer? Me aposento logo? A Rita está perguntando. Rita, aguarde um pouquinho. Eu acho que até porque 55 com 23, você tem 77. Você nem se enquadra na regra do 86-96. E você nem tem idade mínima para aposentar, que hoje é 60 anos. Então, quer queira, quer não, você vai ter que aguardar completar os critérios para poder buscar o seu processo de aposentadoria. Lembrando, professor, que se de repente não tramitar essa reforma da Previdência, termina o governo Bolsonaro e não tramita, não é aprovado, fica valendo os 30 anos de contribuição, né? Exatamente. A Rita aqui trabalharia 5 anos e se aposentadoria. Exatamente. Então, Rita, tem que esperar mesmo, não tem nada definido ainda. Não. Tenho 35 anos de contribuição e 50 de idade, como eu fico? 35 anos de condição e 50 de 85, idade. 85, né, a soma. Você está com 85. É ele ou ela? É um homem. É homem. Então, você falta 1 ano para a regra do 86-96. Ok? Então, no ano que vem, você vai ter 87. Não vai ter 86 mais. Porque quando você juntar 1 ano de contribuição e 1 ano de idade, você vai ter 87. Então, você já vai estar apto a se aposentar segundo a nova regra. Aí nós vamos ver o seu encaixe dentro do fator previdenciário. Qual vai ser a redução da sua aposentadoria. Dúvida do João Castelo Branco. Para aquelas pessoas que têm 2 vínculos, como no caso dele aqui, que ele é enfermeiro e trabalha para o Estado e para o município, isso modifica alguma coisa para a aposentadoria? Tenho 39 anos de idade e 10 anos de contribuição. Qual o nome dele? João Castelo Branco. João, isso modifica, porque no futuro não vamos poder acumular aposentadorias, a não ser médicos e professores. São categorias específicas que estão na Constituição. Você vai ter que optar pelo maior. É uma dúvida também que surge. Quem contribui só com o mínimo, o tempo inteiro, a vida toda, faz diferença se aposentar com 40 anos, 20 anos? Isso vai modificar alguma coisa? Ele vai ter que seguir a regra básica, né? Quem contribui com o mínimo no passado, ou seja, atualmente, se aposenta com 15 anos de contribuição
Se for mulher, 60 anos de idade. Se for homem, 65 anos de idade. No futuro, se passar a PEC, se for mulher, vai contribuir 20 anos e se aposentar com 62 anos. Se for homem, vai contribuir 20 anos e se aposentar com 65 anos. A Dani está fazendo uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, não sei se o senhor vai entender. Fica à vontade. Quem paga o INSS pelo Bolsa Família vai ter direito à aposentadoria? Vai. Se você paga o INSS por qualquer motivo, pode ser Bolsa Família, pode ser MEI, pode ser Simples, você vai ter direito à aposentadoria. Agora, dentro das regras que forem vigentes na época que você fosse aposentar. E pelo valor mínimo, de um salário mínimo. Aí tem uma dúvida aqui que é da Josiane. Minha mãe nunca contribuiu, mas ela tem 65 anos de idade. Pessoas assim, têm direito à aposentadoria? Não. O que ela vai receber é o benefício de prestação continuada se ela se enquadrar nos critérios. Aí tem um critério lá, a família não pode receber mais do que R$250 por pessoa, tem vários critérios na lei. E ela vai ter que ter, no mínimo, 70 anos, hoje é 60. Aí pela reforma, quando completar 60, e se ela se enquadrar, ela recebe R$400. Quando completar 70, ela passa a receber um salário mínimo. Tá, então isso vale aqui talvez para a dúvida da Edileuza, do Residencial Dom Avelar. Joelson, para quem nunca contribuiu, como é que fica? O que diz a reforma? O que diz a reforma é, se ele nunca contribuiu, ele tem uns critérios para o benefício de prestação continuada, ele pode se candidatar e buscar esse benefício. Olha, esse aqui é o Dário, tem 56 de idade e 33 de contribuição. Esse está perto de se aposentar pelo tempo de contribuição, né, professor? A chance dele se... Olha, eu não sei quanto tempo vai tramitar a reforma, mas dependendo aqui da situação, Dário, se ela for muito complicada, de repente você ainda pega dos 35 anos, né? É verdade. Uma dica, professor, é preciso que as pessoas se apressem em se aposentar agora? Não. Ou é melhor dar uma olhada no cenário? Não corra, espere. Por quê? Tudo isso, Joelson, é proposta. Olha, veja, isso vai ter que passar 2 vezes, isso vai ter que passar pela CCJ, pela Comissão de Justiça da Câmara, vai ter que passar por uma comissão especial na Câmara, vai ter que ter uma primeira votação na Câmara, vai ter que esperar 5 sessões na Câmara para uma segunda votação. Essa votação exige 3/5, que é o maior volume de votação, porque é uma PEC, né? Aí aprovou tudo na Câmara? Aprovou, legal. Aí isso vai para o Senado e começa tudo de novo. CCJ do Senado, primeira sessão do Senado, depois segunda sessão do Senado. Eu acredito que com muito otimismo, final do ano, se tiver, tem alguma coisa aprovada. Então, não é para ninguém correr, aguarde, e vão ver o que vai ser negociado, o que vai ser flexibilizado, de que maneira isso vai ser trabalhado, para tomar qualquer decisão. Porque também é bom lembrar, a previsão do governo é que até o meio do ano aprovasse isso, mas é muito otimismo, né? Muito otimismo. E eu só queria deixar claro aqui o seguinte, toda proposta previdenciária, Joelson, ela tem 2 pesos, um social e um econômico. Para mim ficou muito claro, né, como técnico dessa área, o governo está fazendo o quê? Ele está fazendo de tudo para postergar as aposentadorias e para aumentar cada vez mais as arrecadações. Para quê? Para diminuir o déficit previdenciário. Agora, ele também vai ter que trabalhar do outro lado, que é da arrecadação. Sim. Né? O repasse de empresas, benefícios que são concedidos. Aí seria outra estratégia. Aí isso é uma outra estratégia. Agora, a proposta do governo é muito clara, ela é muito mais econômica do que social. Então, o governo quer, de qualquer maneira, antecipar a receita para poder equilibrar as suas contas. Prova disso é que, no discurso de campanha, Jair Bolsonaro chegou a criticar, né, até a proposta, porque ela realmente não era. E ontem ele fez um meia-culpa, né, pediu desculpas e defendeu essa nova reforma, que, como disse o professor, alguma coisa precisa ser feita, professor. Exatamente. Não vai ficar como está, né? Exatamente. Reforma é uma coisa necessária. Não, tem que ser feita. Por quê? A sociedade vai mudando, os negócios vão mudando, a economia vai mudando, e nós temos que fazer que esse Brasil tenha uma condição sustentável de gerar mais negócios, mais consumo, mais emprego e uma qualidade de vida melhor para todos os brasileiros. Professor Antônio Cláudio, queria agradecer o senhor, inclusive, agradeço. Em nome do telespectador, que pelo 99040322 mandou as dúvidas aqui para serem tiradas. E eu ficaria à sua disposição. Muito obrigado, professor. Obrigado pela participação.